seja bem-vindo novamente. Hoje a gente vai falar sobre top 3 erros comuns que as pessoas cometem e que fazem com que elas não avancem na carreira, fazem com que elas fiquem estagnadas, que elas não sejam promovidas. Quais são esses erros? Se você está se sentindo estagnado na sua carreira, que você tentou de tudo, fez de tudo, mas mesmo assim não é reconhecido como uma promoção, muito provavelmente você esteja cometendo um ou todos esses 3 erros que eu vou mencionar a seguir. Inclusive, se você já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que provavelmente estejam passando pela mesma situação que você, tá bom? Então bora lá pro primeiro ponto antes da gente destrinchar em relação aos 3 top erros. Primeiro ponto, que são 3 erros muito comuns que eu percebi ao longo desses anos mentorando individualmente pessoas de diversas áreas. Então não importa se você é da área de finanças, na área de RH, na área jurídica, na área comercial, na área de tecnologia, na área de programação, produto, não importa. Esses top 3 erros foram os top 3 erros que eu percebi que eram comuns a todos esses profissionais que vinham falar comigo se sentindo estagnados na própria carreira. Então, bora lá para o primeiro grande erro. Perceba se o primeiro grande erro que você esteja cometendo seja a questão de meta. O primeiro grande erro é em relação a não ter metas claras. Em geral, as pessoas têm muita clareza das tarefas que elas devem executar no dia a dia, mas elas não têm muita clareza do quanto aquelas tarefas impactam diretamente nos indicadores de sucesso daquela área ou daquela empresa. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de RH. O que você faz no dia a dia, as suas tarefas no dia a dia, que impacta diretamente nos indicadores de turnover, de clima ou de absenteísmo? O que você está fazendo hoje que impacta diretamente nesses indicadores? Então, é importante que você tenha clareza do que você faz hoje, as suas tarefas, como que elas se conversam com os indicadores de sucesso da empresa. A maioria das pessoas não tem clareza de como fazer essa conversa, dessa conversão das tarefas em indicadores de sucesso. Por exemplo, um outro exemplo, uma pessoa que trabalha em mídias sociais, na área de comunicação externa dentro de uma empresa. E essa pessoa, por exemplo, sabe que a tarefa dela é postar posts no Instagram, TikTok, YouTube, o que for, 2 a 3 vezes por semana em relação àquela empresa, para construir uma imagem de marca empregadora forte. Beleza, maravilha. E a pessoa continua fazendo com excelência 2 a 3 posts por semana, fazendo comunicações lindas, maravilhosas. E óbvio que no final do ano ela não vai ser promovida se principalmente ela não teve essa conversa de meta com o gestor. Uma das métricas que essa pessoa pode desenvolver, metas de sucesso em relação ao cargo, à função dela, é o seguinte: esses 2 ou 3 posts devem se converter a uma base de seguidores, então deve incrementar de 20 a 30% de seguidores, de fãs daquela marca. E aí uma porcentagem desses seguidores, 1 ou 2, devem se tornar embaixadores da marca. Como é que você faz isso? Qual o planejamento? Então não basta ficar só postando 2 ou 3 vezes por semana, você entendeu? É importante entender o quanto que aquela atividade está conectada diretamente com o sucesso daquela empresa. A maioria das pessoas não fazem essa conversão das tarefas em métricas de sucesso. E é por isso que é tão difícil depois você sustentar ou conseguir argumentar com o seu gestor ou com a empresa de demonstrar que você fez uma entrega particularmente fora da curva. Claro, se vocês não estabeleceram qual que é a meta, qual que é a régua que vocês estão esperando, muito difícil você conseguir superar, porque cada um tem uma régua na cabeça. Então é importante que você tenha sim uma conversa, um momento em que você estabelece quais são as metas que você vai perseguir ao longo de um período, para que você possa também deixar claro qual que é a sua contribuição no crescimento da empresa ou daquela área. Fechou?
No final desse vídeo eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre as metas para que você tenha mais clareza, uma recomendação de o que você pode fazer caso você não tenha uma meta clara, beleza? Ponto número 2, muito comum. É muito comum quando as pessoas se paralisam no primeiro não. Quando escuta logo do gestor que elas não estão preparadas para aquela posição. E elas ficarem perdendo bastante tempo em pensar coisas do passado, do tipo, ai, será que é porque tem uma pessoa que puxou meu tapete? Ai, será que é porque eu não fiz tal reunião? Ou não me posicionei de uma forma mais influente? Ou porque eu não tive um posicionamento mais estratégico e etc, etc. Então começa a remoer situações do passado e até traz isso na conversa com o gestor, tentando justificar do porquê a pessoa não fez isso ou assado, entende? Então, usa aquele espaço, em vez de tomar aquele não como um trampolim, acaba tentando convencer o gestor ou a empresa de que a pessoa está preparada, de que ela está preparada a assumir aquela função, aquele cargo. E esse é um grande erro, porque a maioria das vezes as pessoas que conseguem ter uma carreira exponencial, que as pessoas crescem de uma forma progressiva e até mais rápido do que a média, são pessoas que utilizam esse não para ter um espaço de diálogo e conversa e descobrir com aquele gestor quais são as habilidades que ela precisa desenvolver para estar pronto a assumir aquela função. E traçam metas e estratégias para mensurar o quanto que o progresso está sendo positivo ou lateral. Vocês entenderam? Então é importante que toda vez quando vocês ouvirem do seu gestor, da própria empresa, do dono da empresa, de que você não está preparado a assumir aquele cargo, faça uma outra pergunta do tipo, quais são então as habilidades que eu preciso desenvolver para assumir com segurança esse cargo? E aí sim, é um diálogo, é uma conversa, é uma construção. Então, não espera que isso seja totalmente vindo pronto, como se fosse uma lista que você tem que check, 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 eu fiz. Não, é uma construção, é uma conversa que você precisa ter com seu gestor, com o dono da tua empresa. Não importa quem é que toma a decisão no lugar onde você trabalha. Fechou? Muito que bem. O terceiro e último ponto, que é um erro comum que as pessoas cometem e que impedem delas avançarem, de serem promovidas na carreira, tem a ver com a questão delas não exercitarem já uma mentalidade e uma comunicação que tem a ver com aquele cargo. Muitas pessoas, a maioria, pensam o seguinte: no dia que eu for promovido, eu vou começar a falar assim. No dia que eu for promovido, eu vou começar a ditar as regras dessa forma, eu vou começar a falar de uma forma mais estratégica, mas enquanto eu não for promovido, eu não vou fazer isso. Um ledo engano, gente. A maioria das pessoas cai também nesse terceiro grande erro, porque a verdade verdadeira é que as empresas, elas promovem aquelas pessoas que já estão dando sinais e segurança no posicionamento acima. Ai, muitos de vocês vêm falar mais além, isso não é exploração. Não há exploração, isso se chama técnicas de negócio, técnicas para que você tome as melhores decisões, decisões acertadas. Quanto mais você estiver no topo de uma empresa, mais você tem que acertar nas suas decisões. E para você acertar nas suas decisões, seja de promover ou não uma pessoa, você precisa ter indícios de que aquela pessoa é capacitada a exercitar aquela função. Vocês entenderam? Eu tô trazendo aqui um olhar de um gestor de uma empresa, de um dono de uma empresa, para que vocês entendam o olhar dessa pessoa, para que vocês não fiquem vitimadas como se não tivessem saída. Não, de forma nenhuma, gente. É importante que vocês já comecem a ensaiar esse posicionamento até para a própria segurança de vocês. Eu já vi situações de pessoas que apostaram, de líderes que apostaram de uma forma errada, de uma forma prematura uma promoção. E aquela pessoa que foi promovida não sustentou o novo cargo e infelizmente foi demitida. Foi demitida porque ela não conseguiu sustentar um novo patamar de entrega, um novo patamar de responsabilidade. E isso começou a gerar mal-estar entre outras pessoas que teoricamente eram mais júnior que ela. Vocês entenderam então? Então nesse caso a empresa perdeu, todo mundo perdeu. Essa pessoa perdeu porque ela perdeu o emprego dela. E 2, a empresa perdeu também um excelente funcionário que estava começando a se despontar, mas de uma forma prematura foi promovida.
Então é importante que você já comece a ensaiar um posicionamento um acima daquela que você quer já assumir. Então, se você é uma pessoa que é colaborador sem equipe, uma pessoa que a gente chama de contribuidor individual, um analista, enfim, uma pessoa que não tem equipe e quer se tornar gestor de equipe, um líder de equipe, ou seja, um nível acima, já comece a exercitar este olhar como líder de uma equipe. Comece a entender quais são as dores e como que essas pessoas costumam se comunicar. Se existe alguma comunicação massiva naquela empresa e você percebe que está tendo mal-estar, seja você a pessoa que vai conseguir traduzir a decisão da empresa para os outros pares, para os seus colegas. Porque fazer este trabalho de comunicação, de alinhamento de expectativas, de poder gerenciar conflitos ou gerenciar crises, faz parte do papel de um gestor. Você entendeu? Então você não precisa do papel de gestor para já começar a exercitar. Obviamente que isso aqui é só um exemplo. Cada caso é um caso. Tem pessoas que às vezes vai por uma linha mais técnica, que precisa desenvolver talvez novas ferramentas, aprender a utilizar outros softwares ou ferramentas, enfim, outras ferramentas de trabalho para que elas possam seguir a carreira. Já outras pessoas precisam desenvolver essa capacidade de leitura e de comunicação, leitura de cenário e comunicação com outras pessoas. Vocês entenderam? Então é importante que, se você quer ser promovido, não espere exercer a função, a postura, a comunicação depois que você for promovido. Primeiro, que provavelmente você não vai ser promovido. E segundo, a empresa só vai te promover se sentir segura de que você está apto, que você está capacitado para sustentar aquele cargo. Beleza? Então esses são os top 3 erros. E aí, voltando à questão sobre meta, Ale, você falou sobre meta e etc. Se você gostou deste vídeo e você quer saber um pouquinho mais sobre como montar uma meta, eu recomendo um vídeo aqui que eu vou deixar aqui nos cards, depois eu vou pedir para a editora colocar, tá bom? Mas é importante deixar claro para você que, por mais que você não tenha uma meta e você está esperando a empresa montar, esquece, o seu gestor não vai vir pronto com as suas metas, a empresa não vai vir pronta, embora seja desejável no dia a dia, eu sendo muito honesta, né? No dia a dia, a vida real, não é assim que funciona. O ideal é que, se você sente falta dessa visão de o que as suas tarefas, as suas atividades diárias, como que ela conecta diretamente com as métricas de sucesso da empresa, é importante que você mesmo senta e organize o quanto que aquelas suas tarefas estão conectadas em quais indicadores chaves da empresa. Organize e estabeleça para você mesmo o que você quer fazer para agregar no crescimento da empresa, no crescimento da tua área. Você mesmo estabeleça. O ideal é que as metas não passem de, no máximo, três metas por ano. Mais do que isso é muita coisa, porque cada meta ela acaba se destrinchando em pequenas outras tarefas. Então é importante que, no máximo, para você manter o foco, tenha no máximo 3 metas que estão conectadas diretamente com o crescimento da empresa, tá bom? Então, se você já gostou, tem um outro vídeo que eu explico um pouco mais de como você pode utilizar uma ferramenta específica para estabelecer metas. Uma vez que você já tem essa clareza, aí sim é hora de você conversar com o seu gestor, conversar com o tomador de decisão da tua empresa, porque aí sim você vai mostrar para o que veio, que você tem consciência de que você é uma pessoa diferenciada. 90% das pessoas não fazem isso. E o mais importante nesse exercício, quando você for fazer, quando for chamar o gestor ou o tomador de decisão, é você ocupar espaço na cabeça dele. O que você precisa deixar, não é que você foi perfeito, fez um exercício maravilhoso. Não, não é isso. A grande intenção em você chamar o seu gestor ou o decisor da tua empresa é ocupar espaço na cabeça dele. Você vai ocupar o espaço na cabeça dele de mostrar que você é diferenciado, que você está preocupado de verdade em saber como que suas tarefas estão conectadas diretamente com as métricas de sucesso daquela área ou da empresa, tá bom? Então é mais ou menos essa volta que eu queria dar em relação às metas. Depois curta esse vídeo, né? Vai te ajudar bastante em relação a como montar as metas, esse outro vídeo que eu deixei aí para você. E é isso aí, curta, se inscreva no canal, enfim, comenta se você gostou desse assunto, beleza? Até mais, fui!